localização de celulares, até vídeo monitoramento e coisas dessa natureza. Por exemplo, tem um tipo de pesquisa que a gente tem desenvolvido lá no CRISP, junto com o Departamento de Ciência da Computação, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que são as opiniões de segurança pública. Né? Muita gente acha que a gente faz levantamento de opinião pública somente através de pesquisas, de survey, de opinião, etc. Né? O que eu tenho procurado desenvolver são formas alternativas. Na verdade, você tem hoje uma infinidade de outras formas alternativas de levantamento de dados, como, por exemplo, o que as pessoas estão expressando no Twitter. Né? Ou seja, o que elas estão falando sobre segurança no Twitter? A gente monitora cerca de 50 temas e é interessante, porque isso nos ajuda a pensar sobre várias coisas em relação à segurança, que é o fato, por exemplo, dos 50 temas monitorados, as opiniões das pessoas sempre são sobre as polícias, né? O que a Polícia Civil faz, o que a Polícia Militar faz, como são os bandidos, né? E naturalmente isso flutua aí. Se você tem o assassinato do Max lá na novela Avenida, e aparece lá um monte de assassinato, etc., homicídios, enfim. Temas, essa flutuação a gente consegue quase que acompanhar online sobre o que está acontecendo na opinião pública. Poxa, mas aí você está pegando apenas as pessoas que têm Twitter. Não, eu estou pegando as pessoas, na verdade, que têm alguma opinião sobre alguma coisa e estão expressando essa opinião. Né? E é interessante a gente perceber, por exemplo, como essa concentração em relação aos problemas, ou seja, a polícia ser sinônimo de segurança pública, explica muito as dificuldades que a gente tem, por exemplo, de outros temas que também estão sendo monitorados, mas não têm um nível de popularidade. Né? Isso aqui, por exemplo, são 20 milhões de opiniões coletadas em 2 meses dentro das redes sociais. Né? Dessas 20 milhões de opiniões, a grande maioria está concentrada nas polícias, na Polícia Federal, Polícia Civil, etc., e quase nada sobre reforma do Código Penal, quase nada sobre reforma das polícias, nada sobre reformas institucionais. Né? Ou seja, aqueles que estão preocupados com inovar, com mudar, né, com essas novas preocupações, na verdade, não souberam colocar a agenda para o público. Né? E talvez as corporações profissionais, corporações policiais na verdade, foram capazes de colocar a agenda de interesses dele muito mais do que propriamente da reforma, de Código Penal, essas coisas. Então, isso é interessante você acompanhar e monitorar. Uma outra forma também de você coletar dados, né, isso uma informação que um colega meu lá da Universidade do Ceará faz, que ele chama de Wikicrimes. Né? A gente tem dos aspectos do conservadorismo na área de segurança pública é a não transparência de dados. Né? São sempre muito difíceis você ter acesso a dados através do público, etc. Então, ele inventou uma maneira através do qual as pessoas vão elas próprias relatar os crimes que foram vítimas e colocar lá na internet. Isso aqui é o resultado, por exemplo, para Fortaleza, das localizações que a gente tem da concentração de crimes dentro do espaço. É outra forma de você levantar dados através de novas tecnologias, através do uso de outros sistemas de informação. Isso aqui também é uma pesquisa muito interessante, é uma pesquisa sobre percepções de insegurança das pessoas, feita nos Estados Unidos pelo Media Lab, no MIT, e é muito interessante que eles procuram ver quais são os determinantes da percepção, por que as pessoas têm medo, né, em relação à segurança, comparando isso com a distribuição dos pontinhos, que são as taxas de homicídio, né, e são 3 modelos de explicação da percepção que as pessoas têm sobre segurança, que é muito moldada por variáveis demográficas, alguma coisa que a gente já fez pesquisa aqui em Minas também, que mostram que, principalmente, mulheres têm muito medo de ser vítimas de violência, pessoas mais velhas, etc., que não tem nada a ver com o perfil das vítimas de fato. Né? O perfil das vítimas são homens, jovens, né, que são as vítimas. Mas é interessante a gente ver espacialmente como é que essa percepção ela se distribui ao longo do espaço. Né? Isso aqui, por exemplo, são a percepção dos mapas através das variáveis socioeconômicas em Nova York. Né? Uma outra maneira de ver, é interessante, isso é uma pesquisa sobre conflitos de gangues, mostrando em diferentes momentos do tempo como esses conflitos de gangues eles tendem a se estabilizar, é como se fosse um ambiente ecológico onde você tem grupos disputando recursos escassos e, em algum momento, a tendência é de uma estabilidade nesses conflitos, vamos dizer, o sistema ele tende ao equilíbrio, né, a médio prazo. Né? Isso é uma coisa interessante da gente monitorar, principalmente as pessoas que estão trabalhando em áreas, né, como os que o Fica Vivo trabalha, ver como é que isso vai ocorrendo e quais são os determinantes aí dessa tendência ao equilíbrio. Né? Um outro aspecto importante, por exemplo, é você trabalhar com a ideia de microciclos da violência no tempo e no espaço. Né? Isso aqui, por exemplo, é um estudo que foi feito sobre eventos terroristas feitos pela Força de Libertação Nacional de El Salvador,
né, e outros feitos pelo ETA na Espanha, né? E o que é interessante que esse gráfico está mostrando é que, vamos dizer, depois que você tem um primeiro evento terrorista, você tinha a tendência desse evento se repetir, né, de ter uma vitimização repetida em relação ao terrorismo, né? É uma coisa que, guardadas as devidas, né, diferenças, a gente observa também na área de segurança pública, ou seja, quando você tem um evento, em geral, ele tende a quase que adquirir um efeito de contágio e ir se reproduzindo também em outras áreas. A gente está observando isso aqui em Belo Horizonte, na Zona Sul, né, o bairro Belvedere, Santa Lúcia, começou a assistir uma série desses microciclos de violência, ou seja, um evento que começa, vai se repetindo, que aparentemente não foi identificado pelo nosso sistema de defesa social e provavelmente ele vai continuar acontecendo, né? Provavelmente vai continuar porque é mais ou menos a mesma lógica, ou seja, são coisas que tendem a se repetir no tempo e no espaço se nada, né, for feito e se não for identificado a tempo. Um outro tipo também de técnica muito interessante para ser usada é justamente a alocação de recursos policiais. A gente tem um estudo que foi feito através da área de ciência da computação, né, mostrando justamente que, vamos dizer, pegando o despacho de viaturas da Polícia Militar no 190, né, o que aconteceria se você dobrasse, triplicasse, quadruplicasse a carga, né, dentro da alocação de recursos ali, né? E é interessante que o resultado, a conclusão, isso usava técnicas de simulação muito semelhantes ao que se usa para a distribuição de chamadas em antenas celulares, né? O resultado mostrava o seguinte, que a política de despachos, ela trabalha com uma certa prioridade, algumas ocorrências são mais prioritárias que outras, né? Então, se você estiver sendo vítima de um assalto em andamento, a polícia chega muito mais rápido que se for um acidente de trânsito, né? E ele mostrava justamente quando você submete uma carga, né, mais pesada de chamadas, se você não tivesse a prioridade e botar seu atendimento em fila, provavelmente o atendimento para o público ia ser melhor, né? Ou seja, o resultado completamente vai contra senso, né, em relação ao que se pensa. Bom, tudo isso, eu estou falando aqui, são técnicos que trabalham com grandes massas de dados, a gente está falando aí, por exemplo, de 1 milhão de registros de ocorrências policiais, nós estamos de 20 milhões de opiniões que as pessoas estão emitindo. São coisas. Uma parte importante disso é você visualizar isso de forma muito fácil, né? Não através daqueles artigos, né, que os economistas, muitas vezes sociólogos, tendem a trabalhar com um monte de fórmulas de letras gregas, mas com uma coisa muito mais simples. Isso aqui, por exemplo, é o mapa que deu origem a muito desse tipo de coisa, que é o mapa da distribuição de casos de cólera em Londres, né, no final do século XVIII, onde a simples visualização dos pontos aonde estava ocorrendo a cólera permitiu ao Dr. Snow, né, que estava trabalhando nessa época, fazer um controle, simplesmente vendo que existia uma concentração de pontos grande em torno de 2 poços de água, né? Ele não sabia que a cólera era transmitida por um vibrião, ele não tinha conhecimento de tecnologia, mas percebeu que tinha alguma coisa errada em 2 poços de água, mandou fechar e com isso ele conseguiu controlar a epidemia, né? Isso aqui também é um outro exemplo de visualização que é clássico, né? Esse gráfico ele mostra a campanha de Napoleão para a Rússia, né? Vocês veem lá que na parte de cima, a linha de cima mostra o exército de Napoleão quando sai, grande, né, com muita gente e tal. E lá embaixo você tem ali a temperatura média que o exército vai enfrentando, né, ao longo da caminhada. E aí o retorno dele, essa linha negra, olha o fiapinho que Napoleão conseguiu chegar, né? Ou seja, uma imagem dessas é muito mais eloquente, talvez, do que um livro de 1000 páginas que você tenha para explicar, né, as agruras que Napoleão conseguiu fazer. Perdeu, né? Isso aqui, por exemplo, também é outra forma de visualizar o desenvolvimento econômico através de redes produtivas, né, onde a gente consegue ver quais áreas são mais estratégicas do ponto de vista de desenvolvimento econômico, usando a análise complexa para estudar desenvolvimento econômico. Isso aqui é uma coisa muito interessante também, que eu vi esse projeto numa das viagens, que é o monitoramento de celulares. Isso é feito, né, dentro do laboratório da MIT, por todo mundo que tem um celular em Nova York, é monitorado os movimentos todos. E essa linha amarela aí, essa linha colorida, é a análise de movimento de uma pessoa,
né? Como é que ela se movimenta, você consegue monitorar toda a mobilidade, né? Curiosamente, a gente tem essa tecnologia que a polícia não usa, por exemplo, né, para monitorar grupos criminosos, etc. Você conseguiria ver o movimento, onde é que eles estão andando, para todo lado, tampouco das tornozeleiras, né? Uma tecnologia que está disponível, né? Não pode, mas quem usa o Google, né, ela está lá te dizendo onde é que tem tráfego, aqueles dados surgem todos de celular, né? Naturalmente, isso tem uma série de implicações em termos da privacidade das pessoas que tem que ser preservada, tem uma série de discussões, né? Mas é um potencial, um horizonte futuro aí de possíveis, né, utilizações impressionantes. E a outra coisa é essa de você trazer análise dos sistemas complexos também para a segurança pública, né? Isso aqui, por exemplo, são dados que nós trabalhamos da CPI das milícias no Rio de Janeiro, né? E o que você pode ver? Esses dados, né, isso gera um quadro muito, né, bonito visualmente, mas ele está te mostrando que você tem um núcleo duro de milicianos, né, que estão concentrados no Rio de Janeiro, e alguns na micro-região, né, na região metropolitana do Rio de Janeiro, e uma série de outros grupos que são dispersos sem conexão, sem comunicação nenhuma, né? Isso aqui é a mesma rede visto a partir dos profissionais que participam dos grupos milicianos, são bombeiros, Forças Armadas, Guarda Municipal, Polícia Civil, Polícia Militar, quem que participa em cada um desses grupos de milicianos, né? Interessante que as nossas polícias trabalham muito com um software de análise de redes, né, mas que não é capaz de dar dados e análises quantitativas sobre as redes. A única coisa que você vê é uma macarronada lá de fios conectados uns com os outros, né? Isso aqui é uma nova maneira. Você tem, por exemplo, a possibilidade de ver a trajetória do crime, ou seja, quantos metros as pessoas andam para cometer crimes. A gente sabe que em caso de homicídio, as pessoas, aquilo que a Michelle estava chamando a atenção no Fica Vivo, as pessoas andam menos de 500 metros para cometer um homicídio, a residência do ofensor, a residência da vítima e o local onde aconteceu o homicídio ocorrem todos muito próximos, né? Ou seja, aquela ideia que o público tem de que o sujeito atravessa a cidade durante 3 quilômetros e vai matar uma pessoa desconhecida, não é verdade. Em geral, são pessoas conhecidas. Bom, que implicações teóricas a gente tem a partir desse tipo de discussão? Em primeiro lugar, né, uma coisa interessante é que talvez o sistema de segurança pública, os pensadores, os estudiosos, eles estejam muito preocupados em pensar por que as pessoas são criminosas, né? Será que eles tiveram problemas em casa? Será que foram, enfim, têm uma personalidade psicopática? Será que existe alguma motivação, né? Quando talvez seja interessante para você compreender a dinâmica do crime, você compreender um pouco os eventos criminais. Por que eventos criminais acontecem mais aqui do que naquele lugar? Por que eles estão concentrados em determinadas áreas da cidade e não em outros lugares? Por que há um território específico que gera mais um certo tipo de criminalidade, né? E o outro aspecto também imediatamente associado a isso, extremamente importante, são as dimensões socioeconômicas, né? Durante muito tempo no Brasil se discutiu que a questão que o crime não tinha a ver com o aspecto socioeconômico, mas, na verdade, tem. A gente não tem uma concentração de homicídios em lugares ricos, em bairros ricos, a gente não tem, ou seja, essa dimensão socioeconômica é importante para a gente compreender por que eventos estão distribuídos de diferentes maneiras no espaço, né? Então, uma das coisas primeiras, interessante, é isso que a gente discutiu lá no Fica Vivo, né, que a gente está conversando, é o fato de que, em geral, o crime é muito concentrado e que tem também um efeito de contágio, né? Ou seja, se você pegar, por exemplo, o Brasil, onde está acontecendo o crime hoje? Ele saiu da região sudeste, vai se deslocando devagar para a região nordeste. Hoje o Nordeste concentra a grande maioria dos homicídios no Brasil, 31%. Está 36% no Nordeste e 31% no Sudeste, que já foi o lugar onde mais concentrava homicídios. A gente fazendo uma análise, a gente percebe que esses são os estados onde estão concentrados a grande, né, maioria, onde estão colocados. E, mais do que isso, uma coisa interessante, quando você vê homicídio, que existe uma espécie de contágio, ou seja, os lugares onde tem homicídio, o alto também tende a contagiar o seu vizinho, ou os seus vizinhos também têm taxas de homicídio alta e assim por diante, né? A gente vê isso nas áreas metropolitanas, ou seja, se você tem algum município que tem altas taxas de homicídio, imediatamente os vizinhos também vão sofrer uma espécie de contágio, de forma que a gente poderia desenhar um mapa no Brasil, onde cada cor dessas representa essa vizinhança de alto, taxa de homicídio alto, baixo, alto, médio,
né? O mesmo ocorre também dentro das cidades. Isso aqui, por exemplo, são os mapas de homicídio em Belo Horizonte até 2006, e é interessante que eles podem, né, ir diminuindo de intensidade, mas eles sempre vão acontecer nos mesmos lugares, né? Ou seja, aquela ideia que as pessoas têm de que há uma migração do crime, na verdade, não ocorre. O que ocorre é uma diminuição da densidade, mas eles vão estar sempre nos mesmos lugares, que é um pouco esse padrão também de locais, né, que tem alto, médio, baixo, etc. A gente vê claramente quais são essas áreas na cidade de Belo Horizonte de concentração. O que nos leva a perguntar por que esses homicídios ou essas coisas acontecem sempre nos mesmos lugares. O que existe nesses lugares que levam a uma concentração tão grande? E, ao mesmo tempo, isso tem uma possibilidade de a gente explorar por que, como teorias que são feitas em outros contextos, em outros países, podem ser usadas aqui no Brasil. Por exemplo, a teoria da eficácia coletiva é uma teoria que diz que onde a comunidade perde a capacidade de controle, provavelmente os homicídios vão aumentar ali, né? Ora, nós temos problemas aqui no Brasil que a gente tem grandes territórios em muitas capitais onde o território está sob controle de outros grupos paramilitares ou grupos criminosos, etc., que nos leva a uma discussão muito complexa em termos de controle. O que é controle numa área onde o Estado não está presente, por exemplo, através da justiça, através da polícia, das organizações policiais? Um dos dados que a gente pegou, a pesquisa que nós estamos fazendo com o Datafolha, a pesquisa nacional de vitimização, deve ser divulgada agora em dezembro, né? Onde isso aqui, por exemplo, é um gráfico de distribuição da capacidade de controle nas diferentes capitais. Não por acaso, as que estão em pior situação são justamente capitais com alto grau de homicídio. Vitória, Maceió, né, Porto Alegre, que tem crescido, Curitiba, ou seja, eles refletem um pouco essa incapacidade que os moradores têm de exercer o controle nesses locais, né? E esse controle tem a ver com o quê? O que a gente observou nessa pesquisa é que ele tem muito a ver com alguns fatores que são importantes. Em primeiro lugar, tem essa eficácia, a capacidade de controle tem muito a ver com confiança na polícia, né, se as pessoas têm ou não confiança na polícia, e a própria confiança que as pessoas têm entre elas depende muito dessa capacidade que elas têm de confiar nas polícias. Ora, deixa eu deslocar então o eixo aqui um pouco para uma outra discussão, que é um aspecto também que ocorre muito dentro das comunidades, que é a presença de gangues. Ou seja, a gente tem, né, eu vou voltar então ao exemplo das milícias no Rio de Janeiro, a gente tem um processo de estruturação de atividades criminosas que começam, vamos dizer, com atividades muito de alguns poucos jovens em bairros pobres que se associam, começam a praticar crimes, eles vão chamando a atenção do poder público, etc., vão para o sistema prisional. No sistema prisional eles sofrem um upgrade, né? O nosso sistema prisional tem esse talento de formar e piorar as pessoas que entram nele, e ocorre que as grandes organizações criminosas surgiram, não por acaso, dentro dos sistemas prisionais brasileiros, o PCC, Comando Vermelho,